Olá pessoal, hoje no Divã teremos uma terapia em família. Vamos falar da família Todoroki, sobre os pais e os irmãos de Shoto Todoroki, de Boku no Hero Academia. A história da família Todoroki começa muito bem, com um casamento arranjado entre Enji Todoroki e Rei Himura, com a única intenção de gerar um filho que herdasse as individualidades de ambos. Enfim, tudo dando errado desde o começo. Enji, mais conhecido como Endeavor, queria ter um filho forte o suficiente para superar o herói número 1, All Might, usando a combinação do seu forte poder de chamas e o grande poder de gelo de Rei. A sua família é composta por Rei, sua esposa, e seus filhos Shoto, Fuyumi, Natsu e por fim Toya, o filho mais velho perdido de Endeavor. E o que os seus filhos têm em comum? A obsessão de seu pai de tentar fazer eles cumprirem o destino de superar o All Might. A frustração de Endeavor de não conseguir saciar sua sede de poder e a sua inveja acabou se tornando uma obsessão que foi depositada nos seus filhos. Ter um pai controlador e obsessivo não foi ruim só para eles, mas também foi destruidor para sua esposa. O clima na sua casa era pesado, os filhos que não correspondiam às altas expectativas eram deixados de lado. E isso gerou neles um sofrimento e um sentimento de culpa. E tudo piorou com o nascimento de Shoto, o seu filho mais novo que correspondia com seus planos, pois ele herdou as habilidades de fogo e gelo. E nele foram depositadas todas as expectativas de Endeavor. Então foi aí que Endeavor decidiu separar Shoto de seus irmãos, se tornando mais rígido e controlando cada minuto da sua vida, não deixando espaço para que ele fosse ele mesmo. Então Shoto não teve infância, não teve mãe e nem amigos. Sua vida era feita de treinamentos excruciantes que envolviam agressões físicas e muita pressão psicológica. E cada vez que ele falhava, os castigos se tornavam piores. E isso traumatizou Todoroki, que nunca viu Endeavor como pai, mas passou a vê-lo como inimigo. Rei Todoroki não conseguia mais viver nessa situação, sendo também obrigada a viver longe dos filhos. E ela foi responsabilizada por Endeavor pelos problemas da família e pelas suas frustrações. Agressões físicas, psicológicas e morais estavam sempre presentes no seu relacionamento. A pessoa gentil e amorosa que tinha uma posição defensora em relação aos seus filhos não fazia mais parte da personalidade da Rei. E ela começou a apresentar sintomas depressivos, como a perda de interesse ou prazer, humor deprimido, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, que a levaram a um transtorno depressivo. E esse quadro também pode explicar o surto psicótico que fez Rei derramar água fervente no rosto de Shoto, pois ao olhar para o rosto do filho, ela lembrava das feições do seu marido. E essa instabilidade mental foi a causa da sua internação em uma clínica psiquiátrica. Então dá pra imaginar um relacionamento tão opressor que te deixa sequelas o suficiente pra machucar quem você mais ama. A obsessão pelo controle paterno pode fazer com que um filho se rebele. E foi exatamente o que aconteceu com todos os filhos de Endeavor. Existe uma grande distância afetiva entre eles, onde muitas vezes ele parece um estranho na própria casa. Ele se mostrou ser um verdadeiro pai abusivo, por meio de agressões físicas, psicológicas e a negligência. E isso tudo nos faz repensar se ele realmente pode ser chamado de herói, nos mostrando que nenhum sucesso na vida pode compensar o fracasso no lar. Lembram do Toya, aquele filho perdido de Endeavor? Quem acompanha o mangá sabe que Toya acaba se tornando Dabi, um dos integrantes da Liga dos Vilões. Por conta da obsessão de Endeavor e por ter sido deixado de lado após o nascimento de Shoto, Dabi passou a nutrir um ódio imenso pelo seu pai e tudo aquilo que ele representava, passando a querer ser o mais forte para mostrar que pode derrotar todos os heróis. É como se ele ainda buscasse provar algo para o seu pai, mas não fazendo o que ele queria, e sim o contrário, para afetá-lo. Dabi, Rei e Shoto foram as principais vítimas do jogo obsessivo que Endeavor orquestrou cruelmente. Ele salvou milhares de pessoas e depois da aposentadoria forçada de All Might, ele conseguiu chegar ao topo, mas não conseguiu amar quem mais precisava dele. A incapacidade diante da sua fraqueza teve uma única resposta, que foi descontar a raiva na sua família.
Há pontes que não podem ser reconstruídas, mas isso não quer dizer que ele não possa tentar ser melhor. O problema é que essas desavenças perduraram anos a fio e tornaram insuportável a convivência na família Todoroki. Vocês acham que Endeavor merece o perdão da sua família depois de tudo que ele fez? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Obrigado por assistir e até uma próxima. 悲しいな、轟翔太。